sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E, gente, hoje o vídeo é muito especial. Eu trago pra vocês as diferenças entre o filme e o livro Instinto Materno, este filme que foi tão aguardado, né, com as nossas atrizes maravilhosas que a gente ama e somos muito fãs, Jessica Chastain e Anne Hathaway. Mas eu já adianto pra vocês que, além das diferenças entre o filme e o livro, tem resenha de Instinto Materno aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês e também na descrição do vídeo. Então, se você não viu a resenha de Instinto Materno, corre lá. E se você já viu, bora conversar sobre as diferenças entre o livro e o filme. Antes de começar, vocês já sabem, recadinhos de sempre. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo. E, gente, me ajuda aí, já me deixa um like. É deixando um like que o YouTube entende que meu conteúdo é relevante e entrega o meu vídeo pra mais pessoas. E lembrando que deixarei também na descrição do vídeo o meu link da Amazon, caso você queira comprar Instinto Materno. Vocês também me ajudam pra caramba quando vocês usam meu link da Amazon pra comprar qualquer coisa. Vocês ajudam aqui porque o canal continue, que pingue ali um faz-me rir na minha conta, e é isso aí. Mas vamos lá, bora falar das diferenças entre o livro e o filme Instinto Materno. Bom, o livro é da escritora belga Barbara Abel. Ele foi publicado em 2012, chegou aqui no Brasil no ano passado. O filme de mesmo nome estreou em abril deste ano, trazendo, como eu já disse, Jessica Chastain e Anne Hathaway nos papéis principais. Eu já falei mais ou menos o que eu vou falar aqui pra vocês agora, lá na resenha do livro, mas se você ainda não viu a resenha, vou trazer essa informação de novo, tá? Na verdade, este filme, gente, é um remake estadunidense de um filme belga de 2018 chamado Duel, dirigido pelo Olivier Massieu-de-Passe. E ele traz a Verly Baton no mesmo papel da Jessica Chastain e a Anne Cousin no papel que ficou com a Anne Hathaway. Essa versão belga de 2018, gente, foi bem premiada. Ela ganhou 9 prêmios no Magritte, que é uma importante premiação do cinema belga, incluindo melhor filme, melhor direção e melhor atriz para Verly Batons. O Olivier Massieu-de-Passe foi convidado pela Jessica Chastain para dirigir este remake estadunidense, mas por algum motivo ele não pôde, e quem assumiu a direção do filme foi o Benoît Delhomme, que é um conhecido diretor de fotografia, inclusive já tinha trabalhado com a Jessica Chastain e com a Anne Hathaway, e o que todo mundo acredita é que o Benoît provavelmente seria o diretor de fotografia do filme, que o Olivier faria, né? E o Olivier, não podendo fazer o filme, o Benoît assumiu a direção geral dele. O Benoît Delhomme é o diretor de fotografia responsável por grandes sucessos como No Portal da Eternidade, O Homem Mais Procurado, A Teoria de Tudo, Os Infratores, entre outros grandes sucessos. E assim como eu falei na resenha do livro, gente, eu gostei muito dos dois, tá? Tanto do livro quanto do filme. Eu não assisti a versão belga de 2018, assisti só o trailer e assim, realmente tem as cenas que são bem iguais, mas eu vejo muita gente que não gosta do filme do Benoît, né? Que acha que ficou um dramalhão, que acha ele um filme fraco, que acha o Benoît um excelente diretor de fotografia, mas pra dirigir um filme ali parece que ele perdeu a mão. Enfim, eu gostei muito das duas obras, principalmente do trabalho da Anne Hathaway e da Jessica Chastain, que assim, está incrível. Mas já que a gente tá aqui pra falar das diferenças entre eles seguem basicamente a mesma trilha, tá? A história caminha para o mesmo lugar, mas ali o que acontece no meio do caminho tem detalhes bem diferentes de uma obra para outra, e é isso que eu vou trazer para vocês hoje. E assim como eu também falei no outro vídeo, os nomes, gente, por ser um livro belga, né, uma obra belga, os nomes têm todos, obviamente, uma pronúncia francesa, e eu vou aportuguesar para deixar mais fácil para todo mundo, beleza? Bom, a primeira grande diferença entre as duas obras são os nomes dos personagens, né? No livro nós temos Tiphaine e Sylvain Geniot, pais de Maxime, e Letícia e David Brunel, pais de Milo. Já no filme, ficou como Céline e Damien, pais de Maxwell. Max, a maioria do tempo do filme, ele é chamado de Max. E Alice e Simon, pais de Theo. A história do livro se passa na Bélgica e a história do filme se passa nos Estados Unidos. Como eu dei essa informação lá no começo, o livro é de 2012 e eu acredito que a história dele seja contemporânea, mais ou menos aí, nessa época, né? Os primeiros anos, a primeira década dos anos 2000. Por quê? Porque eles falam do Bob Esponja, eles citam o Bob Esponja. Inclusive que Bob Esponja era o desenho favorito do Maxime. Então, o Bob Esponja foi lançado em 99, se eu não me engano. Então, ele se passa aí, acredito eu, entre 99 e 2012. Já o filme se passa no início da década de 60, porque tem uma cena que eles inclusive estão falando sobre a possível eleição do Kennedy. O Kennedy estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos e ele foi eleito em novembro de 1960. Uma diferença que eu gosto mais no livro é que ele explora melhor como era essa relação de amizade entre esses casais antes dos filhos chegarem, né? Ele nos mostra melhor o quanto eles já eram amigos, o quanto eles já eram próximos, como foi a construção dessa amizade, inclusive com relação aos maridos, porque no livro eles também são muito próximos, são muito amigos, e no filme eu não senti toda essa amizade, principalmente entre os dois homens. O foco mesmo, tanto da história quanto da intensidade da amizade, ficou nas duas mulheres. Uma outra diferença é que no livro, a Tiphaine,
é horticultora, ela trabalha no herbário da cidade, ela entende muito de plantas, de flores, e isso é um detalhe fundamental da história. Já no filme, até onde eu me lembro, se eu estiver errada, por favor me corrijam, eu acredito que a Celine é uma ex-enfermeira. Ela chegou a trabalhar de enfermeira um tempo e largou assim que o Max nasceu. Já no livro, a Letícia é assistente social e no filme a Alice é uma jornalista que deixou de trabalhar quando o Theo nasceu e inclusive ela quer voltar para o mercado de trabalho, ela tem essa angústia, ela tem esse sonho de voltar a ser uma mulher que trabalha fora, né, na década de 60. Ela quer trabalhar, acho que como repórter, e isso é inclusive ali uma questão com o marido dela, tá, gente? Tem algumas cenas que eles debatem isso, que eles comentam sobre isso, dessa vontade dela voltar para o mercado de trabalho. Agora, falando dos homens, no livro, o Sylvain, que é o marido da Tiffany, ele é arquiteto. No filme, o Damien trabalha na indústria farmacêutica, o que é um detalhe importante para a história do filme. Já o Davi, marido da Letícia, é taxista. E no filme, o Simon, né, marido da Alice, eu não entendi direito o que ele é, gente. Se eu deixei passar, também se alguém souber, coloca aqui pra mim. Eu não sei se ele é advogado, eu sei que ele trabalha num escritório, mas eu não entendi exatamente o que é que ele faz. Enfim, se alguém souber, pode deixar nos comentários pra mim que eu agradeço. No livro, as casas são geminadas e elas são completamente idênticas, tanto por fora quanto por dentro, o que é um detalhe importantíssimo para a história. Já no filme, isso não acontece. Elas são duas casas vizinhas, mas elas são duas casas separadas, com uma certa distância entre uma e outra. Ainda falando sobre essa amizade, né, que é o tema, eu acho que um dos temas principais dessa história, mesmo a amizade dos meninos, do Max e do Theo no filme, eu acho que não é tão bem explorada, tão bem demonstrada quanto a do Maxime e do Milô no livro, né? No livro mostra o quanto eles são próximos, o quanto eles foram criados praticamente como irmãos. E no filme, a gente entende que são duas crianças, dois meninos vizinhos ali, que têm uma ligação, mas a gente não vê toda essa amizade, toda essa proximidade como tem no livro. Aliás, uma coisa que eu acho que o filme peca, apesar de que a gente sabe, né, gente? Não dá pra colocar todos os detalhes de um livro em um filme, enfim, teria que fazer uma série pra isso. Mas, no livro, a história dos personagens secundários são histórias muito legais, são histórias muito interessantes e que elas reverberam diretamente na trama principal. E essas histórias praticamente não existem, né, no filme, não são exploradas e eu acho uma pena, porque elas são muito boas. Como, por exemplo, todo o passado do Davi, né, o marido da Letícia, e a história de como o Sylvain e a Tiffany se conheceram, que é uma história muito legal, que tem tudo a ver, assim, é maravilhosa essa história. Maravilhosa do ponto de vista de quem adora um suspense, porque a história é terrível e isso não é explorado, né? Tem um personagem ali muito importante na maneira como o Sylvain e a Tiffany se conheceram e esse personagem não existe no filme. A história do livro começa, gente, já assim, uma tensão entre as duas mulheres, uma briga, uma discussão, rola um tapa na cara, um negócio, já começa lá em cima. Já começa lá em cima e depois, no segundo capítulo, ele volta, se não me engano, uns 7 anos antes, pra gente entender como começou essa amizade entre as duas vizinhas. Já no filme, a história começa com uma festa, um clima tenso também, até a gente entender o que tá acontecendo ali, mas uma festa surpresa pra Celine, organizada pela Alice, mas esta cena não existe no livro. Um personagem secundário que eu gosto muito e não existe no filme é o Ernest, padrinho do Milô. O Ernest era o agente de condicional do Davi, que cresceu praticamente órfão, então ele tinha, né, o Davi tinha no Ernest uma figura paterna ali, né, ele via o Ernest quase como a única coisa que ele teve próximo de um pai. Então, quando o Milô nasceu, a Tiffany e o Ernest foram os padrinhos dele. E em um determinado momento da história, o Ernest também vai morrer. E a princípio acha que ele sofreu um infarto, que ele morreu de um infarto, até se descobrir que na verdade ele foi envenenado. No filme, o personagem do Ernest foi substituído pela avó do Theo, a mãe do Simon. Ela também morre do coração, o que é uma grande surpresa porque ela era muito cuidadosa tomando os remédios dela. Ela tinha uma questão no coração, sabia, mas ela se cuidava muito. E quando ela simplesmente morre do coração, é uma grande surpresa. E a gente vai descobrir, né, que não estava tomando os remédios mesmo, mas ela jurava que estava tomando os remédios. Quem será que trocou os remédios dela? Como eu falei lá em cima pra vocês, no livro existe um personagem que é determinante na história da Tiffany e do Sylvain, muito ligado ao passado deles, a forma como eles se conheceram, e em um determinado momento da história, este personagem volta. E ele é determinante pro rumo que a história toma. Mas, infelizmente, este personagem não existe no filme. Uma grande diferença entre o filme e o livro é a forma como o acidente do Max acontece, tá? No livro, o Maxime estava doente, ele estava com febre e ele se debruça na janela do quarto porque ele estava morrendo de calor. Ele queria ali tomar um ar, ele estava muito manhoso, queria a mãe, ele ficava pedindo pela mãe na janela do quarto dele, até que ele acaba escorregando e caindo.
Já no filme, o Max não está na janela, ele está na varanda. O quarto dele tem uma varanda bem grande, por sinal, e ele está tentando pendurar uma gaiola que eles fizeram, tanto ele quanto o Theo fizeram na escola. O começo do filme também aparece ele saindo da escola com essa gaiola e ele está tentando pendurar, ele está em pé no parapeito da varanda do quarto dele, tentando pendurar essa gaiola que ele fez na escola quando ele escorrega e cai. E no livro, no momento que o Maxime tá na janela, pendurado, doente, tentando chamar a mãe, a Letícia estava em um dia mais tranquilo, ela estava tomando sol no quintal. Já no filme, a Alice percebe toda essa movimentação do Max quando ela estava podando as roseiras do quintal. No livro, quando a Tiffany chega, entra em desespero, ela vê que um acidente pode acontecer, que aquele menino pode escorregar da janela e corre até a casa dos vizinhos para tentar entrar, porque ela ficou chamando a Tiffany e ninguém respondia. A Tiffany, quando abre a porta, ela está enrolada na toalha, tinha acabado de sair do banho. Já no filme, quando a Alice entra na casa da Celine, desesperada porque a Celine não estava ouvindo ela chamar, a Celine não ouvia porque ela estava passando o aspirador, ela estava ali com o aspirador ligado, então ela não conseguia ouvir nem os gritos da Alice, nem o barulho que o Max estava fazendo na varanda. Nas duas obras, realmente, infelizmente acontece o pior, Os dois meninos caem, um da varanda, o outro da janela, segue o mesmo curso do livro, mas logo depois da morte do Maxime, o Milô avisa, fala pra mãe dele que ele quer ir na casa do amigo. Ao que a mãe diz que é impossível, que o menino não tá mais lá, que ele já morreu, e ele fala, não, eu não quero brincar com o Maxime, eu sei que ele morreu, mas o coelhico, que é o coelho de pelúcia dele, ficou lá. Então ele quer o coelhico de volta. Eles brincavam sempre muito juntos, um tava todo dia na casa do outro, e o coelhico dele ficou lá, e ele pede pra mãe que ele quer o coelho de volta. Já no filme, o Theo esquece o coelhico no quintal da casa vizinha, quando ele atravessa a cerca-viva que separava entre as duas casas, que a cerca-viva também acaba sendo um personagem importante nessa história, para conversar com a Celine. Assim como o Milô com a Tiffany no livro, o Theo com a Celine tinha uma ligação muito grande. Não sei se ela era a madrinha dele, isso não é falado no filme, mas logo depois da morte do Max, tem um dia que ele atravessa a cerca para falar com a Celine. E neste momento, ele deixa o coelho dele no quintal da casa vizinha. Isso parece um detalhe bobo, mas não é não, tá, gente? Porque vai rolar toda aquela cena que acontece tanto no filme quanto no livro, bem parecido, inclusive, aquela cena que, quando eles chegam no enterro do Max, o coelho está dentro do caixão do menino. Então vai ter todo um zarababá, vai reverberar na história das duas famílias, vai ser um Deus que nos acuda essa história do coelho. No filme, logo depois do enterro do Max, a Celine passa uma temporada, vamos dizer assim, fora. Ela tem uma cena até que a Alice vê ela indo embora e depois, meses depois, acho um mês, 2, sei lá, ela voltando. Isso no livro não acontece, tá? A Tiffany não se afasta da casa dela, nem da convivência das pessoas com a morte do filho. E tem uma questão, gente, que eu não sei se eu não lembro, eu não sei se eu deixei passar, se é isso mesmo, se eu tô muito louca, vocês podem colocar nos comentários pra mim, que é o seguinte, no filme, o fato da Celine não poder mais ter filhos é algo muito grifado. Isso é bem falado, inclusive numa cena dela com o Theo. Eles falam sobre isso. E, gente, eu olhei, tentei procurar de novo, eu não lembro disso no livro. Eu não sei se isso é falado no livro, que a Tiffany não podia mais ter filhos. Se você se lembra, se você sabe em qual página está... Se você sabe onde tem essa informação no livro, me avisa, mas eu acho que essa é uma diferença mesmo. Eu não sei se isso é falado ou tão grifado no livro como é no filme. Mas, pra história do filme, isso é um detalhe bem importante. Provavelmente, se você tá vendo este vídeo, você sabe, como é que toda a história se desenrola, os problemas entre as duas famílias, e chega, enfim, aquela tarde, quando eles resolvem ali dar uma trégua e tentar fazer com que a relação deles volte ao normal, se é que isso era possível. Então tem uma tarde que o Milô vai pra casa da Tiffany, a Tiffany fala pra Letícia que ela sentia muita falta do menino, porque ele tava sempre na casa dela também, ela é madrinha dele e tal. E a Letícia, mesmo com o coração ali um pouco apertado, acaba deixando o Milô passar uma tarde na casa da Tiffany. E quando a Letícia tá ali, dando uma descansada, resolvendo umas coisas da vida, ela resolve ir pra varanda, fumar um cigarrito. Ela percebe que o filho está soltando bolinhas de sabão da mesma janela que o Maxime caiu. Já no filme, a Alice percebe as bolinhas de sabão no quintal enquanto ela estava ali regando as plantas, se eu não me engano eram roseiras, alguma coisa assim, e quando ela olha, ela vê o Theo na varanda que o Maxime escorregou. Mas assim, ele estava na varanda, gente, ele não estava na mesma posição do Maxime, isso é importante falar, vou defender a Celine aqui, porque ele só estava soltando bolinhas de sabão na varanda, ele não estava em cima do parapeito da varanda como o Max estava. No livro, quando a Letícia vê essa cena, ela consegue pegar uma cadeira e ela pula essa cerca, que no livro eles falam que ela tem acho que 1,70 m, para conseguir chegar no quintal da casa vizinha e, desesperada, tentar salvar o filho. Já no filme, ela consegue atravessar por um buraco que tinha nessa cerca, ela consegue atravessar e chegar no quintal vizinho. Dias depois, com toda aquela tensão, aquelas coisas que a gente já sabe que vai acontecendo na história, no livro, a Tiffany faz um jantar e convida a Letícia e o Davi, consequentemente o Milô também.
E a Tiffany fala que ela fez nachos especiais para o Milo, que ele estava ali na cozinha, em algum lugar tal, e que ela tinha feito especialmente para ele os nachos. Quando o Milo come os nachos, ele começa imediatamente a passar mal, a vomitar, ele começa a colapsar mesmo e ele precisa ser levado para o hospital, o que acende um alerta enorme na cabeça da Letícia pela segunda vez, de que tipo, meu Deus, Tiffany está tentando matar o meu filho. Já no filme, eles chegam pro jantar, o Theo fala que tá com fome, eles falam, não, já vai sair, e a Celine fala, procure alguma coisa para comer então no armário da cozinha, tem muitas coisas no armário da cozinha, vai lá e escolhe alguma coisa para você comer. E ele vai, escolhe algo, come e imediatamente começa a passar mal, vomitar, precisa ser levado para o hospital, até eles entenderem que ele comeu um biscoito, alguma coisa assim, que tinha amendoim. E ele era extremamente alérgico a amendoim. Na cabeça da Alice, a Celine fez de propósito, né? Ela sabia, todo mundo sabia da grande alergia que o Theo tinha com amendoim, então ela fez de propósito, deixou o menino ir lá sozinho para escolher o que ele queria comer, sabendo que ele podia pegar ali os biscoitos de amendoim e, quem sabe, ir de arrasta. Em uma conversa, num determinado momento do filme, a gente descobre que os pais da Alice morreram em um acidente de carro quando ela era pequena e ela estava presente neste acidente. Ela estava junto no carro. Isso é um trauma enorme na vida dela, que reflete em todos os aspectos da vida dela, inclusive no maternar dela, mas no livro a história é um pouco diferente. Os pais da Letícia morreram sim num acidente de carro, mas ela não estava junto e ela já era adulta. Tanto que foi cuidando do pai, que morreu uma semana depois no hospital, que ela conhece o Davi. Mas de fato, isso era um trauma na vida dela, isso afetava vários campos da vida dela, inclusive o maternar, mas eu acho que não tanto quanto a Alice. Eu acho que a Letícia tem muitos traumas no livro, mas eu acho que a Alice é mais traumatizada. Tanto que nessa mesma conversa, ela fala, né, pra Celine todo o problema das crises de ansiedade que ela já tinha, que ela já controlava, e como isso veio à tona e piorou muito no puerpério, depois que o Theo nasceu. E que em um determinado momento ela chegou até mesmo a ser internada em uma clínica psiquiátrica. O que indica aí umas boas diferenças do livro, porque como eu já falei pra vocês lá em cima, elas já eram vizinhas muito antes de engravidar. Inclusive elas engravidam juntas no livro, né? Elas engravidam aí com 3 meses de diferença. Primeiro nasce o Milo, depois nasce o Maxime. Essa questão do puerpério não é falada no livro, como que essas mulheres lidaram com o puerpério. Como eu falei, a Letícia tem sim problemas, tem questões de ansiedade, mas eu não me lembro, tá? Se eu também estiver errada, pode me corrigir aqui no comentário, mas eu não me lembro dela ter sido internada. A gente começa a entender essa questão dessa ansiedade, de todas essas questões, desses traumas que ela tinha, principalmente quando ela começa a desconfiar que a Tiffany tá tentando ou matar ela e o Davi, ou tentando matar o Milo. A gente começa a entender que ela tem umas questões psiquiátricas ali um pouquinho mais afloradas, mas um instinto materno muito aflorado também, mas eu realmente não me lembro dela ter sido internada no livro. Se você sabe, deixa um comentário aqui pra mim. E mais uma vez, eu reforço isso, né, que no livro, quando a gente fala, ainda mais quando a gente fala da gravidez das duas, no livro elas me parecem muito mais amigas, confidentes e parceiras do que no filme. O livro nos traz muitas informações, né, sobre esse passado delas, o quanto elas eram amigas, o quanto elas eram próximas, como se deu a formação dessa amizade, tanto pra Tiffany virar madrinha do Milo. No filme, elas me parecem bem amigas, próximas até, mas eu não sinto essa cumplicidade que elas têm no livro. E quando a guerra entre as duas famílias se instaura mesmo, né, que a coisa fica tipo, cara, degringolou, acabou, existe uma cena no filme que é muito linda e ela não existe no livro, que é uma tarde, o Theo, muito cansado da briga entre as duas famílias, muito cansado de estar no meio daquilo tudo, ele corre até a casa da Celine, consegue entrar na casa da Celine e ele vai até a sacada do quarto do Max, onde o Max caiu, ele sobe no parapeito e ele fala que ele não quer mais, que ele quer ir pro mundo onde está o Max, porque lá é um mundo sem brigas e sem discórdias. É uma cena muito forte, é uma cena bem impactante e ela não existe no livro. Uma outra personagem que aparece algumas vezes no livro, começa até a ganhar uma certa importância do meio pro final, mas não existe no filme, é a personagem da psicóloga do Milo. E tem um momento específico no filme, quando parece que as coisas meio que se acalmaram entre as duas famílias, mas a Alice convence o Simon que o melhor é eles se mudarem, que o melhor é eles não terem mais essas brigas, essas tretas, que o Theo também deixe de conviver naquele lugar que também traz fantasmas pra ele, né, já que o melhor amigo morreu, e eles resolvem se mudar. Eles chegam à conclusão que o melhor é eles se mudarem, que eles resolvem sair dali, ir pra outro lugar, começar uma nova vida, ficar longe da Celine, pra também parar de pensar cada vez que essa mulher pisca se ela tá tentando matá-los, enfim. E ali num dia em que a coisa tá calma entre as duas, acho que talvez a Alice tentando ainda agarrar, ter um fio de esperança de que aquela amizade ainda tinha jeito, de que elas poderiam ser amigas, voltar a ser amigas como elas eram,
ela conta pra Celine que em 15, 20 dias, sei lá, eles vão se mudar. O que é um enorme erro, grande erro, já que aí a Celine se toca que ela tem pouco tempo pra colocar o plano dela em ação. E falando especificamente sobre o final da história, gente, eles são bem diferentes, o livro e o filme. Vamos lá. Quase no final do livro, a Letícia tem uma crise de ansiedade porque ela tá ali brigando muito com o Davi, porque ela tá assim completamente enlouquecida, falando que a Tiffany vai matar eles, quer matar o Milô, quer se viver livre deles, quer tomar o filho delas. Assim, ela tá numa crise de ansiedade, gente, assim, uma espiral louca, louca, louca. E ela tem uma crise de ansiedade, ela sai, tem uma briga com o Davi, ela sai no meio da tarde pra andar pela cidade, pra ver se dá uma espairecida, enfim, ela sai enlouquecida, gente. Nesse meio tempo, a polícia vai até a casa deles pra levar o Davi pra depor. A Letícia também, né? Mas no caso ela não estava em casa, então ela acabou não indo. Porque a polícia descobre que o Ernest, que a princípio tinha morrido de um ataque cardíaco, na verdade foi envenenado. E como ele tinha morrido logo depois de sair da festa de aniversário do Milô na casa deles, a polícia foi lá para levar os dois para prestar depoimento, só estava o Davi, ele precisa ir para a delegacia. Como o Davi não tinha com quem deixar o Milô, mesmo com todos os avisos que a Letícia tinha dado sobre ele com relação a Tiffany, a única pessoa que ele tinha, que ele poderia deixar o Milô para poder ir na delegacia prestar um depoimento, era a Tiffany. Então ele faz isso, deixa o Milô com ela, vai para a delegacia. E quando isso acontece, a Tiffany imediatamente vira para o Sylvain e fala: cara, não existe melhor momento para colocarmos o nosso plano em ação. A hora é agora, só vamos. Horas depois, a Letícia volta para casa. Mas como ela tinha saído completamente ensandecida, ela não levou chave, não levou nada, gente, não levou nada. Ela tenta entrar na casa e obviamente não consegue porque o Davi tinha trancado para ir para a delegacia. A Tiffany, vendo a Letícia na porta da casa, vai até ela e conta que ela viu o Davi com o Milô e várias malas indo embora. Porque o Davi não aguentava mais aquela situação, aquelas brigas no que ela estava se transformando, e ele resolveu ir embora com o filho. A Letícia entra em desespero, a Tiffany, ali numa tentativa de não, vamos lá pra casa que eu vou te acalmar, vou te fazer um chazinho e tal, não sei o que, atrai a Letícia pra dentro da casa dela. O Milô já estava dormindo, porque ela deu um sonífero, alguma coisa pra ele, pelo que eu entendi foi mais ou menos isso mesmo. Ela prepara um chá pra Letícia, um chá que estava envenenado. A Letícia morre, alguns minutos depois ela para de respirar, ela e o Sylvain pegam a Letícia, o corpo da Letícia, levam pra casa dela, colocam ela no sofá e espalham pelo chão, pela mesa, várias cartelas de remédio vazias, como se ela tivesse cometido um suicídio. Inclusive, por conta de toda a briga que elas estavam tendo, alguns dias, algumas semanas antes, a Letícia tinha escrito um bilhete pra Tiffany pedindo só com "me desculpa". E eles colocam esse bilhete na cena como se ela estivesse se desculpando com o Davi por aquilo que ela estava fazendo. Enquanto isso, o Davi estava na delegacia, foi prestar depoimento sobre a morte do Ernest. Lá ele descobre que o Ernest morreu envenenado e que ele e a Letícia são suspeitos porque, além dele ter morrido logo depois que ele saiu da casa dos dois, a planta, né, o que foi usado para envenenar o Ernest, eles têm um vaso daquela planta na varanda da casa deles. Mas aí o Davi lembra que este vaso foi dado de presente para Letícia pela Tiffany. E aí ele se toca e fala: meu Deus, eu achando que minha mulher estava louca, ela estava certa o tempo todo. Realmente, a Tiffany está armando contra a gente, né, e matou o Ernest, ela vai matar a gente, né, ela quer acabar com a nossa raça. Ele volta pra casa desesperado, já chega tipo arregaçando na casa da Tiffany, procurando pelo Milô, pedindo pelo menino, e aí rola ali uma briga, uma coisa entre os dois. Nisso, o Sylvain consegue colocar, depois de muita luta, ele consegue colocar um pano com clorofórmio na cara do Davi. Ele acaba desmaiando, e aí, gente, eles levam o Davi pra casa deles. A Letícia já estava morta lá, numa cena completamente simulada de uma cena de suicídio. Eles levam o Davi, sobem a escada com ele e eles amarram uma corda no pescoço do Davi e jogam ele pelo vão da escada, como se ele tivesse chegado em casa, viu que a mulher se matou e ele comete suicídio também se enforcando. Gente, é uma cena, é tão forte no livro, é tão forte que eu fico arrepiada lembrando da maneira como eles mataram o Davi. E aí, no dia seguinte, quando os corpos são descobertos, como o Milô não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tinha mais padrinho, eles não tinham outros parentes e a Tiffany era a madrinha dele, o livro termina com a Tiffany e o Sylvain conseguindo a guarda do Milô. Já o final do filme é o seguinte: a Celine e o Damian já estavam se desentendendo muito desde a morte do Max. E numa dessas brigas, o Damian fala, né, pra Celine que ela estava tão obcecada com o filho da vizinha que era como se ela já tivesse esquecido o filho deles. Ela fica muito puta que o Damian falou isso pra ela, ela entende que ele vai atrapalhar os planos dela, e aí o que ela faz? Ele toma umas 2 doses de uísque lá, vai dormir, enquanto ele tá dormindo, ela faz ele desmaiar com o clorofórmio, e ela corta os pulsos dele com navalha, dando a entender que ele cometeu suicídio. Sim, Brasil.
ela mata o próprio marido. Na manhã seguinte, quando o corpo é encontrado, né, meu Deus, uma tragédia se abateu sobre a vida dessa mulher. Primeiro ela perde o filho, depois o marido dela se mata. A Alice e o Simon levam ela pra casa, porque, cara, ela não tinha condições de ficar naquela casa sozinha. Eles levam a Celine pra casa deles. Ela passa, se eu não me engano, é um dia só, tá? Mas eu também posso estar errado. Ela passa o dia na casa dos vizinhos e quando o Simon chega à noite, a Alice avisa que o Theo já tá dormindo, que a Celine ficou o dia todo no quarto e que ela vai até a casa da Celine pra buscar algumas roupas, algumas coisas pra ela, porque ela veio só com a roupa do corpo. Enquanto a Alice sai e vai pra casa da Celine buscar algumas coisas pra ela, o Simon resolve dar ali uma relaxada, tomar uma dosezinha de uísque. Só que durante este dia, a Celine tinha ficado um tempo sozinha, completamente sozinha, na casa da Alice e do Simon. E ela tinha envenenado a garrafa de uísque do Simon. O Simon começa ali, enquanto assiste a TV, a beber o uísque. Enquanto isso, no andar de cima, a Celine estava conversando com o Theo, porque, né, eles estavam ali os dois muito tristes, e ela resolve, então, fazer com que o Theo desse uma apagada, também com clorofórmio. Ela tem essa cena, ela embebeda um paninho e fala que ele vai dormir tranquilo, porque ele estava tendo problemas para dormir e tudo mais, que agora ele ia ter uma noite de sono bem tranquila, para que o menino ficasse lá meio desmaiado e não ouvisse nada. Enquanto isso, na casa da Celine, a Alice, tentando ali buscar umas roupas no guarda-roupa, encontra a chave do armarinho de remédios que a Celine mantinha no porão. Ela já estava muito desconfiada, ela já tinha ido dar uma olhada nesse porão. Ela desce lá com as chaves e aí ela tem a certeza de que a Alice foi a pessoa que trocou os remédios da sogra, né, da mãe do Simon, e que era por isso que essa mulher morreu do coração. A Alice então volta pra casa desesperada pra falar pro Simon que eles precisavam sair dali porque eles estavam correndo perigo, que eles tinham que tirar a Celine de casa, mas quando ela chega, o Theo já tá morto no sofá, porque ele já estava envenenado, ele morreu envenenado. Nisso, a Alice sobe pra tipo, cara, vou confrontar, preciso tirar essa mulher de dentro da minha casa. Rola uma luta corporal, cara, assim, bizarra entre as duas. Essas mulheres, você fala, meu Deus, meu Deus. E assim, eu já sabia o que ia acontecer, mas eu ficava torcendo, sabe? Ai, meu Deus, o que vai acontecer, o que vai acontecer? A Celine leva melhor, acaba fazendo a Alice desmaiar em um determinado momento, coloca a Alice no sofá, no colo do Simon, lava a garrafa e o copo de uísque para não deixar vestígios do veneno e abre o sifão do aquecedor a gás para simular ali que o Simon e a Alice morreram enquanto assistiam televisão devido a um acidente doméstico, devido a um vazamento de gás. E o filme termina com ela ganhando a guarda do Theo, né? Depois tem uma cena deles na praia, já que ele não tinha ninguém, ela também não tinha ninguém, então um era a única pessoa que o outro tinha, então ela ganha a guarda do Theo. Eu, honestamente, eu gosto muito mais do final do livro. Eu acho o final do livro mais emocionante, eu acho o final do livro mais impactante, assim, mais horripilante. Eu acho o final do livro, tipo, meu Deus, eu fiquei chocada e eu fico pensando nesse final do livro até hoje, gente. Porque eu fiquei passada com o final desse livro. Mas tem um detalhe. O livro, como eu falei, se passa ali na primeira década, né, dos anos 2000, acredito eu, até mais ou menos 2012 e tal. E o filme se passa na década de 60. Isso faz com que o final do filme seja mais crível. Por quê? Porque não existia as técnicas nem os recursos de investigação forense no começo dos anos 60, como já existia nos anos 2000 e pouco. Claro que de 2000, em 20 anos, 24 anos, a coisa evoluiu muito, evoluiu, mas a gente já sabia. Tipo, eu acho, querendo ou não, por mais que eu ame o final do livro, eu acho que alguém ia investigar essas cenas todas e falar, cara, essas pessoas não se mataram, elas foram mortas. Nos anos 2000. Nos anos 60... eu acho que dava pra passar. Então, por mais que eu goste muito mais do final do livro, eu acho um pouco difícil que ali 2000 e pouco, isso não fosse investigado a fundo. Não teria alguém pra realmente olhar pra esse caso. Então, apesar de gostar muito mais do final do livro, o final do filme, ainda mais por se passar nos anos 60, é muito mais crível. Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Óbvio que eu não coloquei assim todas as diferenças, mas eu coloquei aqui as principais diferenças. Se você lembrou de alguma, pode deixar aqui nos comentários pra mim. Lembrando que se você ainda não foi ver a resenha, corre lá na descrição do vídeo. Vou deixar o link pra vocês, tá, gente? Na descrição do vídeo, pra vocês assistirem a resenha de Instinto Materno. E vocês sabem que tem continuação, né, gente? Pois é. Além do Instinto, é a continuação de Instinto Materno, eu já li, vai sair resenha. Se por acaso, quando você estiver aqui assistindo, já tiver saído a resenha, também vai estar na descrição do vídeo, tá? Mas eu já adianto pra vocês, assim como eu falei no outro vídeo, gente, não gostei, acho que a autora se perdeu, que tipo, podia ter parado no primeiro livro, cara. Ela até começou bem, mas ela perdeu a história aqui. E lembrando que caso você queira comprar os livros, também vai ter meu link da Amazon na descrição do vídeo, porque vocês me ajudam muito quando compram qualquer coisa com o meu link da Amazon. É isso, se você chegou até aqui, por favor, gente, me deixa um like, por favor, isso é muito importante que vocês deixem um like. E me contem o que vocês acharam do filme, do livro, você gostou do filme, não gostou, gostou do livro, me contem tudo nos comentários. É isso, obrigada, um beijo e até o próximo livro.